Olá, eu estou aqui a convite da Gisele para falar sobre esse tema que o Unidas tem tratado, que é o tema de sofrimento, e eu falarei hoje sobre o propósito de Deus para o sofrimento, o propósito de Deus com o sofrimento. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Celina Moreira, eu sou casada com o pastor Tiago Moreira, nós somos da Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, na zona norte de São Paulo. Estamos casados há quase 12 anos e esse casamento nos deu 2 lindos frutos, que é o Timóteo e a Daniela. Eles são gêmeos, têm 9 anos. Então vamos lá, vamos começar o nosso devocional. Embora nós estejamos acostumados com o sofrimento, nós vemos pessoas sofrendo, nós ajudamos pessoas que sofrem. Parece que quando esse sofrimento é conosco, ele nos atinge diretamente, nós somos pegos de surpresa, como se não soubéssemos que ele existe. A angústia, a dor que nós chamamos de sofrimento, ela pode nos atingir de forma tanto física como emocionalmente, ou de ambas as formas. E o fato é que todos nós passamos por sofrimento, em circunstâncias diferentes, por motivos diferentes, mas todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida o sofrimento. Nas Escrituras nós encontramos vários nomes que Deus dá, que Deus usa para falar de sofrimento. Em Tiago 1, 2 a 4, Deus fala de sofrimento como provações. Em João 16, 33, ele fala de sofrimento como aflições. Em Tiago 1, 13 a 15, ele chama o sofrimento de tentações. E em 1 Pedro 4, 12 a 13, é chamado de fogo. Então, se nós sabemos que o sofrimento existe, que ele é uma realidade, por que quando nós enfrentamos o sofrimento em nossa vida, quando ele nos atinge diretamente, parece que nós somos pegos de surpresa? Em partes, eu acho que isso se dá pelo fato de nós termos uma visão errada, uma expectativa não bíblica para essa vida, para esse mundo em que nós vivemos, esse mundo temporário, essa realidade temporária e passageira que nós vivemos. Porque a palavra de Deus, Deus nos diz através da sua palavra que o sofrimento ele faz parte da vida de todo cristão. Em 2 Timóteo 3,12, nós vemos que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, e essa perseguição causará sofrimento. Em 1 Pedro 4, 12 a 13, 1 Pedro 4, 12 a 13, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então a Bíblia tem esses 2 versículos que eu citei, mas tem outros diversos versículos que falam que nós enfrentaremos sofrimento em nossa vida como cristão, em nossa vida aqui nessa terra. Diante disso vem a pergunta: qual é o propósito do sofrimento? O propósito do sofrimento é fazer a gente sofrer. Não, não é essa a resposta. Qual o propósito de Deus para o sofrimento em nossa vida ou com o sofrimento em nossa vida? John Beller diz assim: o sofrimento é usado por Deus para expor o coração e produzir um reconhecimento humilde de que somos criaturas espirituais que não encontram satisfação em viver apenas a vida no reino físico. Para estarmos verdadeiramente contentes, precisamos alimentar a alma com Deus e sua palavra. E esse alimentar a alma com Deus e sua palavra causa em nós santificação. E esse é o propósito de Deus em nossa vida para o sofrimento, é a santificação. E com essa santificação, uma maior intimidade com o nosso Deus. Eu sei, e você sabe, que nós falamos sobre isso, que existe um propósito, que Deus tem um propósito para o sofrimento. O propósito desse sofrimento, como eu acabei de dizer, é a nossa santificação, nos tornar mais santos, mais parecidos com Cristo. Mas o fato é que, quando nós passamos por isso, quando nós enfrentamos o sofrimento em nossa vida, nos lembrar disso ou viver isso, viver sabendo de que Deus está agindo, é muito difícil. É muito mais difícil do que simplesmente falar.
Mas, em meio ao sofrimento, nós podemos nos lembrar de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem inclui não somente coisas boas, mas inclui também coisas ruins, como o sofrimento. Então, o sofrimento ele coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, diante dessa dificuldade que nós temos em enxergar isso quando estamos passando pelo sofrimento, enxergar que Deus continua agindo, eu queria dar alguns princípios para que nós nos lembremos constantemente, não só quando estamos sofrendo, mas constantemente em todas as situações da nossa vida, para que quando nós estivermos passando por situações de sofrimento, ou se você está passando agora por uma situação de sofrimento, que você se lembre desses princípios, para que você se alegre, como diz lá em Tiago, tende por motivo de alegria passardes por várias provações. Então, para que nós nos alegremos quando isso acontecer conosco, ou se agora está acontecendo com você, para que você se alegre. E o primeiro princípio é: Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Lá em Salmo 115:3 diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo ele faz como lhe agrada, inclusive o sofrimento, inclusive permitir que passemos por momentos difíceis de sofrimento. Deus, ele nos criou e por isso ele tem todo o direito de autoridade sobre nós. Quer gostemos disso ou não, isso é um fato. Deus nos criou, somos criaturas dele, como Criador, ele tem total autoridade sobre a nossa vida. O segundo é: Deus decidiu como podemos glorificá-lo melhor. A única maneira de glorificar a Deus é nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E o sofrimento produz isso em nós. O sofrimento, ele produz essa semelhança através da santificação, a semelhança com Cristo Jesus. Elizabeth Elliot diz: Deus não vai te livrar de nada que te faça mais semelhante a Cristo. Deus não vai te livrar de nada que te faça mais semelhante a Cristo. E esse nada inclui o sofrimento. Se o sofrimento vai fazer de você um cristão mais parecido com Cristo Jesus, Deus não irá te livrar dele. E o que eu vou dizer agora pode ser duro, é uma verdade difícil de ouvir para alguns, mas Deus, ele não quer que você seja feliz. Não é com isso que ele está preocupado. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja mais parecido com Cristo Jesus. E muitas vezes isso acontece não de forma que nos deixa alegre, não de forma que nos deixa feliz. Muitas vezes isso acontece através da dor e do sofrimento. O terceiro princípio é: Deus às vezes nos prova e Ele também permite que sejamos tentados. Não porque Ele é mau, não, muito pelo contrário, porque Ele é bom. É porque Ele é bom que Ele permite que nós passemos pelas tentações e pelo sofrimento, pelas provas. Tem uma música que chama O Tapeceiro, do Estênio Marcius, que eu gosto muito, que fala que Deus sabe o fim desde o começo. Eu não faço ideia do que irá acontecer no fim. Eu não faço ideia do que vai acontecer quando eu terminar de gravar esse vídeo. Eu não faço ideia se eu vou conseguir terminar de gravar esse vídeo. Mas Deus sabe. Deus sabe o fim desde o começo. Eu não sei. Então, eu não faço ideia de onde tanta dor e tanto sofrimento me levará. Mas o Senhor sabe. E isso deve bastar para nós. Saber que o Senhor, e voltando ao primeiro princípio, que é soberano sobre toda a criação, sobre a nossa vida, que tem total autoridade sobre a nossa vida, sabe o fim desde o começo, mesmo que eu não saiba, isso deve me bastar. Deve fazer com que eu confie nele e me alegre, mesmo quando eu estiver sofrendo. Porque é muito mais fácil eu glorificar ao Senhor quando está tudo bem. Está tudo bem com os meus filhos, eles estão indo bem na escola, tiram boas notas, eles são obedientes, eles não me dão trabalho, como eu acho que deve ser. Então, glória a Deus. Meu esposo tem um bom emprego, um ótimo emprego, ele consegue sustentar a nossa família, consegue sustentar a nossa casa, tem feriados e finais de semana livres e a gente pode estar juntos e fazer coisas juntos como família, então glórias a Deus por isso.
Não é muito mais fácil dar glórias a Deus quando tudo, aos meus olhos limitados, que não sabe o fim desde o começo, tudo aos meus olhos está bem, está legal, está como deveria ser? Glória a Deus! É muito mais fácil. Mas é no sofrimento e no meio do caos que, quando ao meu ver tudo parece estar fora de ordem, é que o Senhor age e me torna mais semelhante a Cristo. É através do sofrimento que eu me lembro quem eu sou, criatura, dependente do Senhor, que deve confiar que o Criador, que controla todas as coisas, que é soberano, está agindo em minha vida, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Então, aquele que sabe de todas as coisas, o Criador, o que sabe o fim desde o começo, ele sabe porque você enfrenta sofrimento, porque eu enfrento sofrimento. E o que eu devo fazer diante disso? Buscar formas de glorificar ao Senhor. Como dissemos, é difícil em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao descontentamento de uma situação que não está como eu gostaria que estivesse. É mais difícil enxergar que Deus está agindo para o nosso bem, porque todas as coisas, inclusive o sofrimento, cooperam para o nosso bem. Mas é esse o desafio. É difícil, mas é o que precisamos fazer, confiar no Senhor, na soberania dEle e confiar que Ele sabe aonde Ele está nos levando, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não entenda. Deus está lá, Deus sabe onde vamos chegar e onde Ele quer nos levar através dessa situação difícil e do nosso sofrimento. Então, que ao passar por sofrimento, meu desejo é que nós nos lembremos de quem o Senhor é, o Criador, o sustentador, o provedor, e de quem nós somos, criaturas limitadas que não sabem nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, muito menos quando o sofrimento terminar, e se ele terminar. Então, que a nossa esperança, a nossa convicção em meio ao sofrimento esteja no propósito do Senhor, que é nos santificar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo de devocional aqui, que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos e a confiarmos no Senhor, na Tua soberania, mesmo quando parece que tudo está desabando, mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos com dor. Que o Senhor nos ajude e que através da nossa vida outras pessoas vejam que é possível sim nos alegrarmos em meio ao sofrimento, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor está conosco e porque através do sofrimento o Senhor nos santifica e nos torna pessoas mais parecidas com Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Até mais.